É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Há cerca de um mês recebi um comentário de uma pessoa que ouviu o primeiro episódio que nós gravámos, que foi ainda no podcast Conversas Despreocupadas com o Francisco, só em áudio, o episódio número 39 de setembro de 2020. Vê lá quando é que isto já foi. Não foi muito tempo mesmo. E ele disse-me assim, esta história do Carlos arrepiou-me completamente, como me arrepiou a mim na altura. Eu recebi comentários depois daquele episódio a dizer: Pedro, nunca te tinha visto ou ouvido tão calado num episódio. Eu que falo tanto, estava chocado com a tua história. E ele disse: fiquei chocado com a história do Carlos, acho que estava na altura de fazeres uma segunda parte. E por acaso havia aqui uma série de coisas na minha mente que eu gostava de te perguntar. Certo. Pronto, e foi aí que te fiz este convite, só para as pessoas perceberem a tua história. Quem não ouviu o primeiro episódio, que vá lá procurar aqui no meu site, no menu podcast, no episódio 39, e o episódio chama-se Dos 11 milhões a zero. Normalmente conta-se a história de como é que a empresa foi de 0 a 11 milhões, e tu ali contaste como é que foste de 11 milhões a zero, o que foi muito assustador. E a minha primeira questão é possível, Carlos, da tua experiência, nós apercebermos-nos de que estamos a cavar um buraco demasiado fundo? É possível percebermos a tempo, ou quando nós nos apercebemos, já o buraco é grande demais? Olha, eu acho que pode acontecer as duas situações. Há pessoas que conseguem efetivamente ir a tempo, e há pessoas que não conseguem ir a tempo. Depois depende também do que é que nós estamos a considerar o buraco, não é? Porque o buraco pode ser um negócio ou o buraco pode ser a vida. E nós podemos entender o que é que pode ser efetivamente... Ou podem ser as duas coisas. Podem ser as duas coisas, exatamente. Mas eu efetivamente, hoje olhando para trás, eu acho que... Mas isto é fácil, jogar no Totobola à segunda-feira é fácil, não é? Eu sei que se calhar, passando pela mesma experiência hoje, tinha outra vivência e se calhar teria feito coisas de forma diferente, ok? Mas acho claramente que é possível antecipar crises, antecipar riscos e isso é o que eu hoje faço. Ou seja, isto é engraçado porque a partir desse momento as pessoas pagam para eu as ajudar a pelo menos evitar fazer o mesmo que, ou ter as mesmas consequências aquelas que eu tive há uns anos atrás. Portanto, mas eu estou-te a fazer esta pergunta porque eu também tive um negócio que correu muito mal, e quando a primeira vez que tu me escreveste foi por causa deste livro, não é? O Ave Rara 2, e tu disseste do caos e das dívidas a um estilo de vida livre, e tu disseste, olha, eu também tenho uma história não sei o quê, como a tua. Como a minha? Não, eu sou um menino, a minha história foi uma coisinha de nada comparada com a tua. E será que foi pelo... Vocês estavam alavancados com investimentos? Sim. Conta lá um bocadinho, porque eu acho que se calhar, na minha opinião, vê lá se concordas, estando alavancado com créditos, financiamentos externos, seja de investidores, seja o que for, estando alavancado, podemos aperceber-nos, como uma coisa cresce rápido demais, podemos aperceber-nos tarde demais quando já não há volta a dar. Há uma iliteracia muito grande nos empreendedores e empresários portugueses. Estás a falar contra ti e eu a falar contra mim também quando isso nos aconteceu. E eu acho-me claramente bastante mais literado do que a média. Okay? Ainda assim, tenho a perfeita consciência que houve muita coisa que me passou ao lado. Eu lembro-me... Tipo quê? Vou dar um exemplo. Eu lembro-me que nós, enquanto empresários ou empreendedores, quando montamos os nossos negócios, a nossa perspectiva é normal e é natural, é que tudo corra bem. Eu dou-te um exemplo que é algo que geralmente as pessoas não têm noção. O grande tema, quando nós ouvimos estas histórias das desgraças familiares ou empreendedores, que perdem tudo, perdem casas, perdem todo o património, tem a ver com o facto deles darem avais pessoais.
ok? E isso, eu ia-te perguntar isso também, exato. Isto Ainda é um bem que dos tocas temas que é nisso. fundamental e que toda a gente não tem esta noção, mas o aval pessoal é o pior Explica o que é inimigo isso. do empreendedor. O aval pessoal é eu dou a permissão, por exemplo, a um banco, a um credor, seja o que for, em que se a minha empresa não pagar, eu, enquanto dono da empresa, dono, gerente, e os bancos têm muita mania de fazer isto, ou seja, pedir aos gerentes para darem o seu aval pessoal quando pedem um crédito, me responsabilizo pessoalmente por pagar aquela dívida. Ou seja, se a empresa arrebentar, eles vêm ao património do gerente para vir buscar todo o valor que está em falta. E vêm buscar carros, casas, o que for, terrenos, o que for, património, bens que tenha em casa, pronto. Televisão, tudo. Até, pois, Tudo o que pois. possam Mas a tornar minha líquido questão para aqui a é, dívida. eu quando entrei naquele negócio em franchising em 2010, tudo o que eu fiz de créditos e de leasing para equipamentos, os bancos obrigaram-me a assinar avais pessoais. Certo. Ou seja, E eu nos meus primeiros créditos, aqui é que é a grande distinção quando entra capital na nossa empresa e é o Wise Money. Quando eu fiz o meu primeiro levantamento de capital, que levantei cerca de 1 milhão de euros, ainda não se falava disto, o Shark Tanks e tudo mais, entraram uns sócios comigo. E aqui é a grande vantagem de ter pessoas que tenham experiência em negócios. E um dos meus sócios dizia-me sempre que nós não dávamos avais pessoais, ponto final. Eu nem percebia aquilo, porque para mim aquilo era como tu dizes, tem que ser assim. A exato. primeira coisa que nós fazíamos quando nos sentávamos com os bancos, e já numa altura em que a empresa tinha uma dívida líquida negativa, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que nós tínhamos em depósitos bancários era superior à dívida que tínhamos, portanto tínhamos mais em depósitos, em cash, do que tínhamos de dívida, ok? Mas Ou seja, quando nos estavam numa sentávamos, boa estávamos posição bem, para negociar. 2012, sim, estávamos ótimos. Quando nos sentávamos, os bancos vinham ter connosco, as reuniões começavam sempre da mesma forma. Nós sentávamos com os bancos, Não bom dia, damos meus avais senhores, pessoais. nós não damos avais pessoais. Vale a pena continuar a reunião ou não? Era assim que Exato, começava. exato, Eu exato. lembro perfeitamente de haver 2 bancos que se levantaram passados 5 minutos porque começaram a conversa, não vale a pena. Se vão exigir avais pessoais, nós não vale a pena estarmos a perder tempo. Vão perder o vosso tempo e nós estamos aqui a perder o nosso tempo. Houve 2 bancos que se levantaram. E, efetivamente, houve bancos que continuaram. Qual é que é a minha perspectiva relativamente a isto? É que os bancos hoje em dia percebem muito pouco de negócio e estes bancos tradicionais que nós conhecemos não percebem minimamente de negócio. Aliás, o departamento de análise de risco dos bancos baseia-se em tijolo. Porquê? Porque querem sempre garantias, imóveis, eu quero fazer Olha, cara, é isso, deixa-me só contar. efetivamente se o teu negócio de franchising, se aquilo é bom ou se não Isso. é bom, e não percebem se o meu negócio No já meu caso, não sabes como é que eu consegui empréstimo na altura? Pronto, e lá está. Quando tu tens dinheiro, tens uma capacidade de negociação diferente. Quando não tens dinheiro, como é que eu consegui? Aval pessoal, os meus pais como avalistas e fiadores, as poupanças dos meus pais, um valor igual para servir de garantia, ou seja, risco zero para o banco. E eu na altura, como não tinha dinheiro, acreditei que era tudo assim, tipo, pronto, ok, os meus pais têm que deixar. Mas não tem a ver com dinheiro, porque mesmo sem dinheiro, há várias formas de nós conseguirmos escapar a esta parte aqui dos avais pessoais. Qual é que é o tema? É que estes avais pessoais, se nós não pagarmos depois, arrebentam com a vida do empreendedor se as coisas não correrem bem. Ok? Mas há avais pessoais encapotados e estes ninguém pensa, que é o facto de, por exemplo, se houver atrasos no pagamento de impostos, segurança social, IVAs e afins. Para além de ser crime a partir de determinado montante, não os pagar ou não os entregar ao Estado, porque há as retenções por parte das empresas, que são valores que não pertencem à empresa. O que acontece é que muitas vezes eu tive esse dilema, foi pague salários ou pague impostos. Exato. Não havia dinheiro para os dois. E, basicamente, aquilo que eu fiz foi atrasei os pagamentos de impostos e paguei salários. A minha opção foi pagar salários. O que é que acontece? A empresa rebenta e há um aval encapotado, porque mesmo que a insolvência seja julgada não culposa, e isto é o que é ridículo, que é qualquer credor, imagina, uma pessoa a quem eu fiquei, ou que a empresa ficou a dever o pagamento de Um produto, serviço, seja o que for. Serviço e eletricidade, se calhar não pagámos eletricidade à EDP, se calhar não pagámos, ou seja, ficaram várias dívidas. A insolvência é dada como fortuita não culposa, estes credores não têm direito a ver nada. Mas o Estado... 100%. 100%. E eu tenho o aval encapotado, tenho que pagar. E continuo a ter um plano de pagamentos, continuo há 6 anos a pagar, ainda vou estar mais uns poucos anos a pagar, todos os meses eu tenho que pagar essa dívida. Não sendo fortuita e não culposa, isto claramente devia... atenuar, pelo menos. Pois. Ou atenuar.
ou atenuar, pelo menos já não digo, quer dizer, acho que o que fazia sentido é isto tem que ser igual para todos os credores, o Estado não pode ser um credor preferencial face aos outros. Isso, como é óbvio, se fosse culposo, então todos têm que receber, e eu percebo isso, e se houvesse dolo, isso eu entendo claramente. Agora, a maioria das insolvências em Portugal, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, que o patrão é ladrão e que roubou isso, não são. Nós conhecemos alguns casos, e que são os casos mediáticos, em que efetivamente vemos algumas coisas que são feitas para lá daquilo que é o normal. Sim, aquilo já é quase estilo de vida deles, não é? Certo, exatamente. Mas a maioria não é essa. Agora, Exato. Uma minoria faz passar uma mensagem que a maioria funciona dessa forma. Portanto, eu diria que este aval encapotado é uma desgraça, que eu apercebi-me disso a meio do processo, quando as coisas já não Pois estavam era isso bem. que eu te ia fazer a pergunta, era aí que eu ia perguntar. Já tinhas uma dívida muito... Porque o meu contabilista sempre me disse, quando eu não tinha dinheiro para salários, ele disse assim, epá, começa a cortar no da tua namorada, que é atualmente minha esposa, e fala com os teus funcionários, atrasa meio ordenado, não sei, não atrases IRS nem IVA. Ele disse, nem que tu vás dar ali para o canto, não o atrases. Certo, mas o tema aqui é que, no nosso caso, se nós não pagávamos salários, as pessoas já não iam trabalhar. Pois. Se não iam trabalhar, nós não conseguimos. É uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer, é um bocadinho apanhar água com as mãos. Não consegues. E efetivamente isso... E tu percebeste quando o bolo de dívida já era muito grande? Nós tínhamos 300 colaboradores. Segurança Social por mês, eu diria que atrasar a Segurança Social um mês, são 80 mil euros. Estás a ver? Por mês. Estás a ver? Portanto, estás aqui com atrasos de vários meses, agora começas a somar vários meses de atrasos de 80 mil euros. Pá, um pacote grande, estás a ver? De dívida. E aquilo leva 1% ao mês. E a Segurança Social nem é o mais grave. Certo. Não, mas o tema aqui é que isto depois acumula tanto, tens um valor tão grande no final que... Tipo, quando é que eu saio daqui, deste buraco? E nós levámos a empresa até ao final sempre com a perspectiva e com a esperança de que... Vamos recuperar. E que tínhamos alguém, inclusive, para além de recuperar, que alguém ia conseguir pegar na empresa. Nós tivemos essa evidência até muito ao fim. Nós tivemos, pronto, e temos, quer dizer, isto é da história, está guardado nos nossos arquivos mentais, e toda uma história provavelmente um dia se calhar vamos contar, em que tivemos várias propostas até o último momento e que depois não prosseguiram por diferentes razões. Mas pronto. Ou seja, desculpa, tu mantiveste aquela esperança de, ok, se calhar ainda vamos conseguir disto, sair disto. Não foi esperança, estive a negociar até o último dia. Foi. Não foi esperança, estivemos a negociar. Pois. E nós estávamos a negociar, atenção, nós estamos num momento, porque isto passa por vários momentos, ainda no outro dia isto é engraçado, porque no outro dia ligou-me também um empreendedor que tem várias lojas, que está numa situação muito idêntica àquela em que eu tive. E eu tive a explicar, quando ele estava a perguntar como é que se valorizava, como é que não se valorizava, eu disse-lhe, e ele, estás num momento em que era bom que tu pudesses pagar para alguém ficar com isso. Portanto, nós naquele momento, eu estava disposto a pagar para me ficarem com a empresa. Sim, não é uma questão de receber dinheiro, eu já não queria receber dinheiro nenhum. Okay? Eu querias não ficar pendurado como ficaste. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, às vezes o chegar até ao fim é uma ótima solução, mesmo tendo um custo para alguém ficar com uma empresa que está numa situação, porque aqui é escolher o melhor de dois males, não é? Ou menos mal. Sim, eu no caso daquele negócio em franchising foi mais ou menos isso, sim. Andei 2 anos, aquilo não chegou a ir a julgamento, chegámos a acordo com a marca em franchising para, ok, cada um vai à sua vida e fica assim, vocês já não nos devem nada. E aquele para mim era o sonho, que era, ok, ainda fico com os equipamentos deste lado, ainda vou vender uns equipamentos para ajudar a pagar as dívidas que tenho. E foi o melhor que nós conseguimos. E houve quem me dissesse, não, os gajos tinham tantas falhas que vocês nem iam conseguir uma pipa de massa. Esquece. Para mim o melhor acordo foi adeus. Exatamente. É isso. E conseguimos. Mais vale, os espanhóis é que costumam dizer, mais vale um mau acordo do que um não acordo, não é? Portanto, exato. Ou uma má disputa. Mais vale um mau acordo do que uma boa disputa. Mas quando é que chegou aquele dia em que tu disseste, fodeu-se tudo, acabou? Nós tínhamos claramente definido e nós tínhamos um acordo público com uma empresa também da nossa área, de clínicas dentárias, que garantia os tratamentos aos nossos pacientes, ok? E nós sabíamos também, dado o acordo que tínhamos do PER, que tínhamos um montante aprovado pelo administrador judicial provisório ao qual nós podíamos chegar. Portanto, para nós era muito simples. Se nós chegássemos àquele montante iria cobrir
os valores de tratamentos pendentes e tudo mais. Tratamentos, para quem não ouviu o primeiro, dentário, não era? A medicina dentária. Ou seja, exatamente, era medicina dentária. Aquilo que nós tínhamos de fazer, tínhamos ali quase um bolso em que aqueles que tinham que ficar garantidos. A partir desse momento, e quando nós dissemos que estávamos a chegar perto dessa linha, nós tínhamos claramente que encerrar, porque isso depois, há aqui várias regras que também tornam insolvência culposa. E uma delas era essa, era nós estarmos a vender mais packs de tratamentos e não sei o quê. Sem poder salvaguardar da forma que tínhamos salvaguardado de acordo com aquilo que tínhamos negociado com o administrador judicial provisório, ou seja, das indicações. Chegas um momento em que estás no PER e tens que, não éramos nós já que geríamos, não é? Nós sugeríamos ao administrador judicial provisório para... Então espera, como é que chegaram ao nível de, não, espera, nós temos que, explica lá para quem não percebe o que é o PER, nós temos que entrar em PER. Como é que chegaram àquele dia em que, ok, espera, vamos parar... Nós chegamos a um momento em que começamos a ter muitas dificuldades de tesouraria, ok? O PER é um preâmbulo da insolvência, basicamente. O que é que o PER faz? O PER é um plano especial de revitalização que permite que haja ali um standstill, ou seja, o que é feito é toda esta dívida que está para trás fica congelada, vamos pagar tudo o que é o futuro, ok? E temos aqui um prazo de 2, 3 meses para negociar como é que vamos pagar aquilo que está para trás. Ok? E isto tem que ser, isto é assim, ou seja, a partir do momento em que isto é decretado, estamos em PER, é uma forma que se arranjou, eu parece-me bastante boa, de se conseguir ajudar as empresas. Porquê? Porque permite que daqui para a frente eu vou tentar cumprir tudo e faço uma reestruturação na empresa. Okay? E o que está para trás tens ali, pode-se definir a 2, 3 anos ou a 4 anos. Vamos ter que apresentar um plano nestes 2, 3 meses de como é que vamos pagar isto que está para trás. Mas, atenção, quando se faz um PER, depois é para cumprir para a frente. O que está para a frente tem que ser cumprido. Porque se não se cumprir o PER, o problema de insolvência está sobre a cabeça de qualquer administrador. Portanto, basicamente é isto. Cumprindo o PER. E há muitas empresas boas que nós conhecemos e que frequentamos e que vamos e que estão em PER, ou seja, que estão a recuperar e muitas já o fizeram e que hoje em dia têm uma saúde financeira ótima. Ótima. Portanto, é um bom mecanismo. No nosso caso, nós não conseguimos cumprir, não conseguimos levar avante o PER, porque as vendas efetivamente começaram a cair a pique. Isso foi em que ano mais ou menos? Isto foi em 2016, nós pusemos, o nosso pico foi em 2016. Okay. E pronto, e basicamente eu diria isto. Isto foi... Como é que foi a nível pessoal? Tu negociaste até à última, como é que foi o dia em que te sentiste derrotado e que sentiste, epá, a minha vida vai mudar para pior durante uns largos anos? Epá, eu não sei se pensei que a minha vida ia mudar para pior, ok? A mim, eu saí do escritório numa sexta-feira à tarde, do escritório de advogados, quando pusemos a insolvência, no dia 29 de abril de 2016. Lembro-me de ligar a 3, 4 pessoas que tinha que ligar naquele momento a indicar que tínhamos entrado em insolvência, nomeadamente aos centros comerciais, a dizer, olha, vou-vos enviar um documento para vocês colocarem na porta dos centros comerciais, mas nós vamos entrar em insolvência amanhã, não vamos abrir as lojas. Tive esse cuidado. Durante o fim de semana, liguei a 2 ou 3 amigos mais próximos a dizer que no dia seguinte ia estar em todas as notícias. Eu, nesse fim de semana, aparecia em vários jornais, em vários telejornais, e é engraçado... Ficaste famoso. Pois, fiquei famoso, é isso mesmo. E é engraçado que do meu grupo mais próximo de pessoas conhecidas, eu não sei se tive 3 telefonemas de pessoas a ligar. Sei que tive um amigo que me ligou e que me disse... Sabes que aí nós percebemos muita coisa. Pois, claro. Não sabemos se é por vergonha, se é porque não viram a notícia, se é porque não nos querem chatear, se é porque não nos querem humilhar, se é porque não se interessam por nós, ok? Ou se é irrelevante, não sabemos. Sim. Mas eu, por mim, já fiz esse luto também, não tenho esse tema. Como diz aqui a minha caneca, já fiz as pazes com o passado. Exato. Já fizeste as pazes com o passado, não é? Já fiz. E acima de tudo, eu tenho um amigo meu que me diz, não vais... Agora, o melhor é descansar, tiveste este último ano, foi horrível, descansa, tira um tempo para ti. Eu fiz isso, aquilo foi numa sexta, eu fiz isso no sábado e no domingo, na segunda-feira comecei a marcar almoços,
com amigos, conhecidos, amigos de amigos. Portanto, aqueles meus 2 dias, foi os tais meses que eu me dizia para eu descansar, mas eu resolvi arrancar logo. E arranquei logo a falar com vários amigos. Eu não sei se contei isto num outro podcast ou não, mas uma coisa que me fica marcada foi o primeiro almoço que eu tenho com um amigo meu, um dos meus melhores amigos, em que eu era considerado o maior empresário que os meus amigos conheciam. É difícil tu conheceres um miúdo que com 25 anos faz o primeiro milhão em vendas, com 28, 29, faz o primeiro levantamento de 1 milhão de euros junto de capital de risco, uma coisa que não era normal ser falada aqui há muitos anos, hoje em dia já é um bocadinho mais corrente, mas mesmo assim levantar 1 milhão de euros ainda hoje seria um valor. E que em poucos anos atinge 11 milhões com 300 funcionários. 11 milhões, poucos de nós conhecemos um amigo ou uma pessoa com quem nós lidamos, ou que é conhecido, que tenha criado uma empresa do 0 até aos 11 milhões e com 300 empregados, espalhado em Portugal e em Espanha. E eu falo com ele, ou seja, era dado, uns meses antes da insolvência, ainda para aqueles que não sabiam como é que a empresa estava, eu era um exemplo. No meu grupo de amigos. A maior parte deles não sabiam como é que estava a empresa, que estava a correr mal. Havia uns que não sabiam, mas de repente, naquele momento e naquele almoço, eu levo uma sova de humildade quando ele me diz: olha, está descansado, porque agora estás à procura de emprego, porque aquilo que eu queria era saber o que é que eu ia fazer. Procurar emprego, eu disse, mas ninguém te vai contratar agora porque ninguém tem interesse em ter uma pessoa como tu. Porque as pessoas, tu agora vais ter que começar de baixo, não penses que vais para diretor do que quer que seja em qualquer empresa. Pensar para mim, mas como é que eu não? Eu tenho isto tudo, fiz isto tudo. Ou seja, valeu a sova de humildade, uma loucura. Em família, tenho uma pessoa muito próxima de mim, alto cargo de administração de uma das maiores empresas nacionais, ok? Em recursos humanos, em que eu lhe peço ajuda para ir ter com headhunters. As headhunters sentavam-se à frente dele todos os dias, sendo um dos maiores recrutadores nacionais, em que ele me diz, Carlos, a sua história é má. Eu vou ajudá-lo, mas a sua história é má. Mas a minha história é má. Como é que a minha história é má? Ou seja, já viste, isto em Portugal tem uma conotação negativa terrível. Não, levas uma sova brutal, mas é aqui que eu me começo também a perceber que começo a ter aqui estes almoços todos, e as pessoas, eu no início achava que as pessoas tinham pena de mim. Então pagavam-me o almoço. Mas isto começou-se a perpetuar, e não eram só os mais próximos. Depois entra numa outra fase, os almoços em que já eram os amigos dos amigos, aquelas pessoas que me telefonavam para ir almoçar comigo. Eu começava a sair dos almoços a perceber, esta malta não está a pagar o almoço, está a ter consultoria de borla. E é aqui que eu mudo e começo a perceber quem é que quer falar comigo. E é aí que a minha vida muda, ok? E começo a perceber efetivamente que aquilo que era uma desgraça, ou que foi uma desgraça para mim, para a minha vida, para a minha família, pode servir de orientação a outros. Era uma oportunidade. Portanto, eu classifico isto aqui, tenho aqui sempre 3 vetores, que é basicamente, primeiro que tudo, assumir o erro. Ok? Uma das coisas que eu faço é assumir o erro. Tenho que assumir o erro, as coisas não correram bem, e a responsabilidade, em primeira instância, é minha. Ok? As decisões tomadas foram minhas, seja pelo que for. Segundo... Mas foi difícil perdoar-te, espera aí, antes de avançares para o segundo, foi difícil perdoar-te, tipo, como é que eu pude ser? Eu tive situações no passado em que eu me perguntei como é que eu fui tão idiota. Não, eu não acho que tenha sido idiota. O que eu acho é que... Não tinhas noção, por exemplo, nos avais pessoais, não tinhas noção. Às vezes é o momento. O momento, às vezes, que eu só terminar esta parte aqui. Eu sou muito grato pelo caminho, que é o segundo ponto. Eu sou muito grato pelo caminho por aquilo que fiz. E o terceiro é, efetivamente, agarrar a oportunidade. Isso é uma coisa que eu tenho feito, é agarrar sempre a oportunidade e tentar criar a oportunidade em cada momento. Portanto, eu acho que isto faz com que nós consigamos resolver muito de todos os fantasmas que temos na nossa cabeça, não é? Todas aquelas... Mas eu percebo que a médio prazo e a longo prazo depois até seja relativamente fácil nós irmos nos adaptando e confortando, tipo, ok, estou a reconstruir, mas naqueles primeiros dias deve ter sido muito violento. Pensaste, corto os pulsos, atiro-me da varanda ou... É quase isso, é tu dizeres assim, não posso ficar em casa, porque chegas a casa e tens a tua fotografia espalhada pela rua, a dizer aqui vive um ladrão. Foi o que aconteceu nos carros, as pessoas puseram a minha fotografia, mensagens anónimas. Tive um fornecedor que eu tive a sorte, e mais uma vez, e eu acho que isto é uma grande diferença, o meu número de telefone é o mesmo. Eu não sei se conhecem, muitas pessoas tenham passado por uma insolvência que não tenham mudado o número de telefone. Eu não mudei. Okay? Eu acho que há muito poucos, ou são muito poucos aqueles que mantêm o mesmo número de telefone do que tinham antes. Portanto, o número de telefone é o mesmo que eu tinha quando tinha 20 anos, portanto, e continua a ser o mesmo. E eu sempre dei a cara. Podia dar
as respostas que as pessoas podiam gostar mais ou menos. E isso eu tenho que compreender, que às vezes nem sempre dei a melhor resposta a toda a gente, porque não conseguia dar. Era impossível, não conseguia sequer gerir as expectativas. Nem as minhas, quanto mais as dos outros. Às vezes era complicadíssimo mesmo. Era impossível. Mas atendia às chamadas, tentava responder dentro daquilo que eu conseguia. Eu acho que isso foi uma mais-valia. Mas isto para responder que uma vez um dos fornecedores, eu dizia, olha, eu não vou conseguir transferir o valor que está em dívida, isto está uma complicação na empresa, todas as razões, mais algumas. Eu lembro-me de dizer, mas se a sua vida está complicada, se precisar eu vou buscar os seus filhos à escola. Disse-te isso? Disse-me ele. Brutal. Não só tenho que manter a calma nestes momentos, porque a mensagem... a mensagem era ao contrário. Pois é. A mensagem para mim foi clara. Quando ele me diz, mas se a sua vida está muito complicada, eu até o posso ajudar. Quer que eu vá buscar os seus filhos à escola? Olha, isso parece aquelas mensagens quando tu vês nos filmes a máfia russa a dizer, você tem uma família muito bonita, sabe? Exatamente. É basicamente isso. E nós temos que saber gerir isto. Que medo. Mas isto dá-nos aqui algum... Quando é que escreves o livro, Carlos? Não sei, já tenho algumas páginas, não sei. Mas tu és louco? Isso era brutal, tens histórias... Tem histórias assim, do arco da velha mesmo que aconteceram. Mas é o que é. É o que é. Mas... Temos que lidar com isto, porque sabemos que há aqui um tema que nós nunca nos podemos esquecer, que o facto das nossas decisões, da nossa empresa, tem um impacto significativo na vida das pessoas. Eu tenho que perceber que as pessoas estavam sem salário, que têm as suas contas para pagar, que estavam com atrasos também elas no pagamento. E nós temos que compreender tudo isto. Quer dizer, claro. Pronto. Portanto, é uma tragédia, efetivamente. E tu com a tua família, eu lembro-me quando eu estava a tentar organizar-me e ver como é que ia reconstruir as coisas todas e não deixar a outra empresa ir ao charco, a de consultoria ambiental, tornei-me um bocado besta lá em casa e portanto às vezes falava um bocado torto e não sei o quê e queria, deixem-me estar aqui no meu cantinho que eu preciso estar sozinho a arranjar uma solução. Tornaste-te assim um bocado difícil de lidar em casa? Eu acho que não, e tenho aqui porque não. Porque, primeiro que tudo, tinha 2 miúdos pequenos, eles não tinham culpa disto, não é? Segundo ponto, a minha mulher estava grávida no meio deste processo todo. Portanto, o que acontece é que... Tu tinhas que servir ali de tampão no meio disto tudo. Eu não contava. Porque a minha mulher perguntava como é que corria o dia e eu... Não, correu tudo bem, normal, estamos com estes problemas, isto e aquilo, mas... Quer dizer, não partilhava sequer a dor. Ou seja, tudo o que lhe chegava era porque por alguma razão lhe chegava. Não era... Eu tentava evitar, ou evitava ao máximo que a informação chegasse a casa. Mas ela deu conta da tua fotografia, nos carros aí no bairro? E... Claro. Nós zerámos, não é? Nós zerámos. Levaram-te tudo. Certo. Portanto... E aí... Isso é arrepiante. A única coisa que mantivemos... A única coisa que mantivemos foi a casa. Família, você paga ao banco, quer dizer, eu saí mais pobre do que entrei na empresa, portanto o meu património quando houve insolvência estava mais baixo do que aquele quando comecei a empresa, portanto sim. Olha, e como é que fica uma situação, isso envolveu insolvência pessoal? Não envolve insolvência pessoal. Consegues explicar a diferença? Consigo explicar que eu não tive essa necessidade. Porquê? Porque eu não tinha avais pessoais. Aliás, o aval pessoal que eu tinha... não tinhas? Não tinha. Foi a minha sorte. Quando entraram os investidores, eu só tinha os avais pessoais que tinha dado antes. E os avais pessoais que eu tinha dado antes eram baixos. Estamos a falar de um aval pessoal para uma garantia bancária de um centro comercial de 40 e poucos mil euros. 40 e poucos mil euros resolve-se. Pronto, é isso, claro. É isso. É uma coisa que é dinheiro, não é? É dinheiro em qualquer... Sim, mas resolve-se. Não ficas pendurado a vida toda. Sim, ficas pendurado a vida toda. O que acontece é que, como nós nos sentávamos com os bancos todos, eles dizíamos... Logo, à partida. Não há avais pessoais. Vocês julgam isto é pela rentabilidade. E, efetivamente, o negócio era super rentável, depois os problemas foram por outras razões. E não conseguimos, então, depois ter essa capacidade de pagar. Mas não tinha os avais pessoais. O problema é quando tu tens os avais pessoais. Se eu tivesse avais pessoais sobre aquilo que me aconteceu, esquece. Impossível. É impossível. Nunca mais ia ser ninguém.
Mas ainda assim, deixa-me que eu te diga isto, eu no outro dia vi uma entrevista em que estavam os CEOs dos maiores bancos portugueses na televisão, em que eu achava graça que um deles dizia: nós estamos aqui, somos o banco que mais apoia aos empresários portugueses. E dava-me vontade de rir e quase me deu vontade de fazer uma denúncia e dizer: meu caro, o teu banco é um banco que não me deixa fazer negócio com eles porque uma empresa minha ficou a dever dinheiro e eu hoje não consigo abrir conta lá. Hoje não tenho dívida nenhuma, foi a minha empresa que teve. Portanto, eu como empresário, vocês só me querem enquanto as coisas correrem bem, porque se correram mal, vocês não vão querer apoiar empresários meus. E aos outros bancos também aconteceu, e esses deram-me a mão e hoje consigo trabalhar com eles. Mas há por essa razão, eu não consigo abrir conta no banco. Não é uma questão de estar em centrais de risco Banco de Portugal, porque não estive, ok? Não é por nada dessas razões. É uma questão comercial do banco. Um gerente que tenha tido um problema, não abre outra vez uma conta. Quer dizer, Sim, mas isso já se sabe, que muita coisa, até quando vem com somos não sei quê, preocupados com a pegada ecológica e não sei quê, o greenwash, e não sei, epá, que isso é uma palhaçada total, a maior parte das vezes. Certo. Mas pronto, eu diria que isto é o que faz a grande diferença. Portanto, ou seja, se tu tivesses, mesmo sem avais pessoais, ficaste com uma dívida muito grande à Segurança Social, às finanças. Essa tem um acordo com o Estado e todos os meses tem que pagar. Ponto final. Okay. Se não o pagar, lá está. É um aval encapotado. Se eu não o pagar, vem buscar o património. Ponto final. Portanto, eu tenho que pagar aquilo religiosamente. Okay? E eles definiram-te assim um prazo longo com uma coisa mais... 12 anos, ok. Com uma coisa mais ou menos pagável. Pagava para o português médio, não. Opa, eu estou-me a rir porque eu sei que já estás mais confortável para falar sobre isso, mas isso é uma violência. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É uma loucura em 12 anos. É uma loucura mesmo. É uma loucura. E já pagaste metade, é isso? Já pagámos metade. Os administradores. Agora, o tema aqui é que e as pessoas têm que perceber que os administradores são solidários, não é por tu teres. Os administradores são solidários, ou seja, se eu não pagar, os outros vão ter que pagar tudo. E depois os outros quiserem. Que te cobrem a ti, exato. Sim, o Estado não quer saber, não é? O Estado não quer saber. É solidário. Sim. Ok? Claro. Portanto, isto é um tema que as pessoas também não têm essa noção. Mas tu tens sócios, e eu costumo dizer, é fundamental teres um bom parasocial. Tens sócios, o teu sócio divorcia-se, a mulher mete-se em problemas, isso tudo, são casados, têm problemas com as penhoras das cotas das empresas, é um barato, e mete-se toda a gente num problema brutal. E hoje em dia, como estava a dizer, aquilo que eu faço é ajudar... Pois, é que ninguém dá atenção a isso no início. O meu grande problema é que eu não dei atenção às cláusulas do contrato de franchising no início. E estava tão blindado que aquilo quase não permitia que eu saísse. Era a renovação automática 5 em 5 anos. Eu só consegui sair porque metemos a empresa-mãe espanhola em tribunal e porque eles tinham montes de falhas e porque nós conseguimos comprovar as falhas deles. Foi assim que conseguimos rescindir por justa causa o contrato, porque aquilo estava tão blindado. Certo, são contratos leoninos, não, é muito difícil às vezes conseguir sair deles. Mas voltando aqui, ou seja, a questão do parasocial é fundamental, às vezes não é por sermos minoritários ou maioritários enquanto sócios, a questão da gerência também é fundamental, perceber quem é que a faz e quais é que são as relações familiares ou não familiares dos próprios sócios. Basta às vezes um sócio ter várias sociedades e ficar com uma penhora de cota numa empresa que pode vir a repercutir-se também na nossa empresa, ou seja, e é fundamental termos um bom parasocial. Ou seja, quando um sócio teu diz, estou apaixonadíssimo, é a mulher da minha vida, vou-me casar, aí, deixa-me lá fazer uma investigação, como é que vai ser o acordo? Não, porque o parasocial já está feito. Ok. Se apaixonar por quem quiser. O parasocial estás a referir-te à estrutura da empresa? Não, ao acordo de sócios. Ou seja, há um acordo de sócios em que estão definidas as regras de jogo. E haja o que houver, aquilo está, eu diria que muito definidas as regras de como é que se processa em qualquer tipo de evento. Bom ou mau. Ok? Portanto, as regras estão totalmente definidas e não há surpresas. Inclusive, portanto, essa questão de haver cotas que sejam penhoradas e afins, há formas de resolver isso. Há muitos mecanismos de desbloqueio das sociedades, porque o tema aqui é a sociedade ficar bloqueada e pode levar também a uma insolvência da empresa e criar vários problemas.
Então foi aí que tu começaste a olhar para, eu percebi tanta coisa no âmbito destas coisas horríveis que me aconteceram, que começaste a prestar serviços de consultoria para outras empresas, tipo, vamos lá fazer aqui um acordo, um parasocial de jeito, Isso. já no início, é isso? Exatamente. E a remendar, ou seja, já podia ser no início, como pode ser a meio, mas a retificar situações e alertar para possíveis problemas futuros, antecipar crises, basicamente. E como é que começaste a fazer isso? Foi por conversas que começaste a ter naqueles almoços Bem, que as bem, pessoas começavam a só vou dizer, oh, convidar, mas Carlos, tu consegues nos ajudar? Consigo, o que é que precisam? Preciso disto e disto e disto. E comecei a apresentar projetos. Comecei a vender projetos sobre isto. E pronto, portanto, isso é aquilo que eu faço hoje em dia. Voltei a abrir aqui mais umas empresas e, entretanto, muito recorrentemente sou convidado também para eventos, como orador convidado, que é engraçado, que me pagam para contar a minha história. Estás a exato. ver? Uma coisa que é uma catástrofe, que é uma tristeza, que é uma desgraça. E depois conto uma história como é que eu aprendi com os meus erros. Top. E é engraçado que as pessoas pagam, gostam de ouvir este tipo de histórias, porque não é comum as pessoas falarem das suas falhas e dos seus erros. Pois não. É um tema que hoje em dia está Porque é só muito em sucesso, é voga. só não sei quê, e sou tão feliz, e sou não sei quê, e sabemos que não é verdade. Há muita gente que Não, por eu vou trás falar disso mesmo tudo. eu vou falar Claro, da desgraça, de um evento exato. trágico, mas e como é que aquilo depois me criou as oportunidades todas? Porque eu hoje estou muito melhor do que estava quando a minha empresa estava bem. Tu estás Esta ligado que a é a uma grande faculdade vantagem. neste momento, não estás a um Sim, mestrado. eu fui professor na Nova durante muitos anos, professor assistente convidado, na Nova de Economia, quando ainda estava em Campo Lido, dava aulas de licenciatura e mestrado. Entretanto, fui convidado há uns anos também para dar aqui uns cursos no Executive Education da Nova, já em Carcavelos, e vou muito recorrentemente também lá a algumas palestras que me convidam para ir falar, e quer dizer, é algo que eu faço com muito gosto. E pronto, portanto, sim, estou aqui ainda bastante ligado à academia, não tanto como já estive no passado, mas ainda Porque com estás a alguns. começar a ter mais trabalhos de consultoria. É. Tenho mais trabalhos de consultoria, tenho aqui vários, os meus negócios também me ocupam há O que é que algum estás a tempo. fazer neste momento que possas Tenho, partilhar? olha, criei, quando foi do pré-Covid, apercebi-me que as clínicas dentárias iam ter um problema para saber se eu rebentei naquela altura, então agora eu não sei como é que esta gente se vai aguentar, quer dizer, não podem ter clientes, não podem atender, as clínicas fecharam, não é? Então resolvi fazer a primeira aliança de clínicas dentárias de Portugal. É quase como que um grupo de clínicas, como os grupos que existem, os grupos de farmácia, aquilo que nós fazemos é centralizamos as compras das clínicas dentárias e damos as mesmas ferramentas e condições económicas dos grandes grupos às clínicas independentes. É basicamente isto, centralizamos a negociação de tudo, o que seja. Portanto, uma solução baseada em software, Também em software, porque também oferecemos um software às clínicas, as clínicas deixam de pagar o software e aquilo que nos pagam é um FII mensal e nós, por nos pagarem esse FII mensal, conseguimos negociar centralmente, ok? São 80 clínicas neste momento, nós conseguimos centralmente negociar algo que elas nunca conseguiriam sozinhas. E muitas das claro. vezes até conseguimos dar melhores condições do que os grandes grupos têm. Depois também tenho aqui um negócio de Mas como é que intermediação. surgiu isso? Desculpa lá, como é que surgiu essa ideia? Surgiu porque eu sempre tive um negócio de medicina dentária e depois tenho um grande amigo meu, também meu sócio, que muito ligado ao setor farmacêutico. E no setor farmacêutico isto existe há vários anos. Os grupos de farmácias que se uniram todas para combater aqui o tema de baixarem as margens e controlarem os preços nas farmácias, eles tiveram que se unir. E basicamente aqui na parte da dentária, isto está tudo muito, ou seja, cada um por si, e há aqui uma oportunidade brutal de nós conseguirmos fazer. Isso tem alguma plataforma que as pessoas depois É possam... dentral.pt. Dentral.pt. Porque Exatamente. eu tenho pessoas que seguem o podcast, têm clínicas dentárias e, portanto, podem ter interesse Certo, e nós conseguimos ajudar, exatamente, é isso mesmo. Tá bem, que eu depois ponho nas notas do episódio também. Ok, e depois, o que é que nós temos mais? Depois temos também tenho uma empresa de intermediação de crédito, que hoje em dia dá um jeitão para renegociar crédito à habitação. Essencialmente nós fazemos muitas transferências de crédito à habitação, muito crédito novo,
E conseguimos as melhores propostas e muito rapidamente quem nos faz o contacto tem 48 horas, máximo tem várias propostas já de bancos para fazer. E aí misturas também a parte da consultoria, do género, calminha, que não há cá avais pessoais, não há... É isso? No crédito à habitação não tens hipótese. Não é preciso nada disso ou é obrigatório sempre? Mas o crédito à habitação é obrigatório tu teres, mas o crédito à habitação é subjacente, estás a hipotecar tijolo, aí faz sentido, quer dizer, a casa é o próprio imóvel que está a garantir, quer dizer, portanto aí é bom, e hoje em dia já não se fazem empréstimos acima dos 100%, portanto é sempre 80%, 90%, portanto aí... Mas antes, desculpa lá a minha ignorância, antes fazia-se empréstimo acima dos 100%? Fazia. Não, isso foi o que aconteceu aqui há muitos anos, que emprestava-se acima do valor e as pessoas depois até o próprio banco propunha. Por isso é que depois houve... por isso é que depois... Sim, ok, está bem, pronto, estou-me a lembrar do filme que vi sobre isso, que depois disparou com a crise imobiliária nos Estados Unidos. Pois, isso, okay. o Prime e tudo mais, tem também muito alavancado nisso. E pronto. E como é que se chama essa empresa para eu pôr nas notas do episódio? Essa aí é Knowpedia, KNOWPEDIA, knowpedia.pt, está associada ao Max Finance. Portanto... Pronto, que assim eu depois ponho aqui nas notas do episódio. Exatamente. Ok. É essa mesmo. Também, ou seja, aí fazemos toda a parte de intermediação de crédito. Depois estou a criar também aqui uma outra empresa também ligada à mediação de seguros, tem a ver também com esta, e depois tenho vários projetos em andamento e a circular para começar a voar. Não ficaste com aquele registro mental o rótulo que os outros te tentaram impor, de tipo, és um falhado, nota-se, ou seja, correu muito mal, mas já estás a montar outras. Sim, já, e entretanto já fiz outros negócios. Porque há pessoas que ficam com medo, não é? Há pessoas que deixam-me lá ir trabalhar para outros, porque esta aventura assim, não. Eu tenho muitas noias na cabeça. Tens? Tenho muitas noias. Há um amigo meu que me diz, lá estás tu com uma das tuas noias, não sei quanto, sei o que mais, tira lá isso da cabeça. Tipo quê? Claro, nós ficamos sempre aqui, ficamos feridos, não é? Partilha lá, uma noia. São medos? Eu só até há muito pouco tempo é que comecei a contratar pessoas. Ok. Todos os negócios que eu fazia não queria contratar ninguém. Não queria. Pensaste, não queria essa responsabilidade. Não queria essa responsabilidade. Não queria porque eu disse, eu não gostei quando não correu bem para as pessoas mas quer dizer, os negócios começam a crescer e comecei a contratar. Mas foi há pouco tempo, mas era uma coisa que eu dizia, não, os meus negócios agora vou ser só eu, não quero mais ninguém. E pronto, mas quer dizer... E tentaste até à última... Até à última. Eu confesso que tenho um bocado essa noia. Nós somos 5, também é uma equipa pequenina, mas mesmo assim no passado já fomos mais, e tenho um bocado essa panca, e então eu tudo o que consigo, eu sei que isto não é bonito de dizer para os amantes da cena humana e não sei o quê, do trabalho e das pessoas, mas eu tudo o que consigo meter máquinas a fazer e sistematizar e automatizar para uma máquina fazer, eu ando ali um esforço a fazer aquilo até perceber o processo todo e depois automatizá-lo. Para não contratar. E eu ando ali 2 anos e meio feito louco a fazer, deixa-me lá perceber, ok. Ainda agora há uma coisa que eu vou informatizar no próximo ano, que eu ando aqui quase há 3 anos a fazer manualmente, já percebi tudo e não vou delegar no humano. Vai ser uma app que vai fazer aquilo e acabou. Certo. Pronto, estou aqui a confessar publicamente, também tenho essa panca. Mas quer dizer, percebe-se, não é? Percebe porque uma pessoa vê a quantidade de dinheiro que sai em impostos sobre os... Eu é mais do que os impostos. A minha noia era mais pelo impacto, o medo daquilo que eu... Claro, que depois tu és responsável por aquela pessoa e por aquelas famílias. Eu é mais por aí. É mais esse tema. Mas e outras noias que possas partilhar? Outras noias, às vezes, há sempre aquela noia da exposição. Tu vais fazer uma coisa, vai-te aparecer alguém que... Do passado? Do passado. Embora eu tenha sido surpreendido, isto é bom, há imensas pessoas que trabalharam comigo e que foram muito prejudicadas com aquilo que aconteceu, que me contactam, que me ligam a dizer, olha, gostei muito de ouvir esta entrevista, gostei muito. E isso deixa-me... É das coisas que eu mais gosto. São as pessoas que trabalharam comigo
e que reconhecem que aquilo que aconteceu foi um azar, que até pode ter ocorrido alguma situação que elas não gostaram, como uma no outro dia me escreveu, a dizer, não gostei nada do que aconteceu, foi um período horrível para mim, acho que podia-se ter resolvido as coisas de outra forma, mas também ela tinha dito, eu já fiz as pazes com o passado. As pazes com isso. E gostei muito daquilo, da parte boa gostei muito, e é isso que eu quero recordar e quero levar. E ter estas mensagens é muito, muito gratificante. E tu explicaste com muita gente. Eu não vejo. São muito mais os casos das pessoas que me tratam bem do que aquelas que eu sinto que não me tratam bem. E isto para mim é ótimo, é gratificante, não é? Portanto, mas há sempre aquela noia de será que eu ao fazer isto vou estar aqui a dar algum sinal a alguém que se calhar vai interpretar isto mal, porque as pessoas interpretam mal às vezes aquilo que nós fazemos ou que dizemos. Eu lembro-me no início, escondia-me um pouco porque tinha medo de qualquer coisa que eu fizesse, quer dizer, tinha medo de ser atacado, ou as pessoas acharem que uma pessoa está a recuperar e a refazer a vida. Às vezes parece que há aquele sentimento que a pessoa acha que nós vamos ter que estar agarrados ao chão e a arrastar pelo chão o resto da vida. O resto da vida. Tinhas medo que nas redes sociais começassem a aparecer comentários de olha o gajo que não sei o quê. Certo. Mas não, acontece exatamente o contrário. E o mais engraçado é que já aconteceu alguém fazer isso e aparecem muito mais a proteger-me. Não tem que ser eu, são os outros. Isso é bom. É muito, muito gratificante. É sinal que estás a contribuir, estás um bocado a pagar os erros. Olha, ainda hoje recebi, agora estou-me a lembrar, ainda hoje recebi uma mensagem de uma ex-colaboradora a mandar uma mensagem a dizer quando é que nós tomamos um café porque quer voltar a trabalhar comigo. Espetáculo. E foi uma pessoa prejudicada, quem nós ficámos, a empresa ficou a dever dinheiro. Não, ou seja, é porque alguma coisa boa foi feita, não é? E em relação ao Estado, não ficaste com noias do género tenho que pagar o IRC até dia 31, vai ser no dia 31, seus... não vai ser antes. Ficaste com essa noia? O Estado vai ganhar o mínimo dinheiro comigo, isto garanto. Acho incompreensível aquilo que... Porque, sabes que eu já tinha fechado o negócio, só pude fechar a empresa 2 anos depois, quando terminou a questão judicial. Naqueles 2 anos, desde que fechei o negócio até fechar a empresa, ainda recebi uma multa das finanças. Só para teres noção, se calhar lembras-te na altura, há uns anos... nós tínhamos, aquilo era uma empresa em franchising e, portanto, tínhamos um software de faturação da empresa. Quando nós quebrámos a relação com a empresa, deixámos de ter acesso ao software de faturação. Certo. Como tínhamos equipamentos e depois ficámos com os equipamentos e não sei o quê, decidimos, vamos vender os equipamentos para ajudar a pagar as dívidas. Vendemos equipamentos, aquilo era um centro de estética, vendemos equipamentos a outros centros de estética. Que me disseram, não quero fatura. E eu disse, mas nós, contabilisticamente, temos que dar saída deste equipamento. Eu vou-vos passar uma fatura. E como nós não tínhamos acesso ao software de faturação, passámos aquelas faturas manuais. Ainda era daquele tempo das faturas manuais. E recebemos uma multa por causa disso. Recebemos uma multa porque tínhamos faturação em 2 mecanismos diferentes, sistemas diferentes. Um no sistema e outro em manual, e que havia uma lei qualquer na altura que já não permitia isso e nós levámos uma multa. E eu cheguei, eu fui às finanças e eu disse, esta é a multa mais injusta que eu tenho até hoje, porque ninguém queria que eu lhe passasse fatura. E eu passei-lhes fatura manual para ter isto tudo direitinho e vocês estão-me a multar. Claro, não faz sentido. Paguei mas há muitas situações dessas. Portanto, isso relativamente ao Estado, acho que há aqui uma desajuda grande a tudo aquilo que são os empresários. Sim, apesar de se ouvir, às vezes vejo as pessoas, na altura de Covid, o pessoal atirava assim, pois, mas as empresas vão ter muitos apoios, não sei o quê, e eu às vezes dizia-lhes, vão mesmo, não vão ser sempre as mesmas a ter os apoios. Os pequeninos vão mesmo chegar a receber alguma coisa. E as pessoas dizem, não, então não vês as medidas, não sei o que estão anunciadas. Mas alguém vai ter que as pagar. Não, exato, isso é outra questão, mas muitas vezes, às vezes vêem-se determinados pacotes de coisas e a bazuca e eu não sei o quê, e aquilo chega... Certo, usa a manual do café para montar o processo e o dossiê para ter acesso àquilo, esquece, não consegue. Não é? Já não tem nem para pagar as contas, quanto mais alguém para lhe organizar aquilo.
Exatamente. Portanto, Olha, portanto, estás tranquilo com os novos negócios que estás a desenvolver? Já só faltam 6 anos. Se reparares, 6 anos também passam bem, não é? sim, exatamente, também é verdade, isso é tudo relativo. Já estás nesse modelo de já estamos a meio ou estás no modelo de ainda falta a outra metade? Como é que estás? Ainda falta outra metade. Estás assim? Porque é pesado. É que é duro, mas pronto, é o que é, Se, que se isto seja tu, o pior mal se tu da minha vida, tivesses avais pessoais, tinhas que entrar em insolvência pessoal, não era? muito provavelmente, muito E provavelmente. aí, que implicações, só para percebermos, é que As isso teria? implicações aí é que tu deixas de ter acesso a tudo, acesso a crédito, não podes comprar nada, não podes ter cartões, tens provavelmente o teu ordenado. Eu como não vivi essa experiência, Uhum. é só daquilo que vou ouvindo. Tens um administrador que gera o teu dinheiro, tu queres gastar o dinheiro, ele é que te diz como é que tu o podes gastar e onde é que o podes gastar. Até Assim, é uma pagares a coisa, dívida toda. não é até pagares a dívida toda, é durante um período, ok? Hum. Não sei se são 5 anos, 3 ou 5 anos, uma coisa assim do género, e que tens que obedecer aqui a um determinado tipo de comportamento que te inibe de teres a tua liberdade. Isso é uma chatice, não é? No Porque caso, eu estás basicamente, preso, mas não certo, estás na porque cadeia. basicamente o que isto me permitiu foi eu conseguir reinventar-me, fazer novos negócios, estar a pagar dívidas, conseguir fazer tudo isto de uma forma mais limpa, ok? Uhum. Mesmo mentalmente, não é? Porque eu acredito que este meu processo é mais fácil do que fazer uma insolvência pessoal. Pois. E, sim, porque nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes vê-se nos filmes e não sei o quê, pá, o gajo já deu falência 3 vezes, não sei o quê. Cá não é possível tu dares insolvência pessoal 3 vezes, ou é? Não sei dizer se sim ou se não. Não, não sei. Mas é Eu diferente o acho sistema que americano e o nosso, não é? Ou é não tens diferente, mas noção? não é, assim, é diferente, mas eu acho que não é assim tão diferente. Nós quando dizemos que lá fora, pá, na Europa é quase tudo igual, nos Estados Unidos também, pá, uma falência é sempre mau. Há aqui uma mentalidade em que eu acredito é que quem está à frente das empresas valoriza muito o facto da experiência de alguém que teve num processo destes. Que Eu tenho, tentou. eu tenho-te a dizer que houve várias empresas, aliás, as empresas onde eu estive a trabalhar, onde estou a trabalhar, onde fiz board advisory, elas foram-me contratar pela minha experiência. Portanto, eu não me posso queixar. Cá, efetivamente, há uma data de empresas que têm esta Que visão, valorizam isso. que Ok. valorizam isto. Ponto final. Agora, nós temos é que saber colocar-nos e saber com quem é que vamos falar. Eu sou falar com uma empresa que é completamente antiquada, antiquada, que utiliza os métodos de gestão do passado, não é essa com que eu vou estar. Agora, vou ter é que ir procurar pessoas que trabalhem e que acreditem efetivamente que esta metodologia é uma metodologia de transmissão de conhecimento muito mais rápida e eficaz. E eu aí, há várias em Portugal que... E mais barata, porque vão pegar nos teus erros Certo, que te estão a certo, custar dinheiro certo, ainda durante certo, mais 6 certo, anos e vão certo. evitá-los, não é? Certo, é isso mesmo. Ou seja, é uma forma muito mais rápida e muito mais ágil de se conseguir chegar até a esses meios. Eu diria empresas que estejam muito ligadas a investimentos em empresas de private equity, fundos de private equity que precisam de entrar em empresas, fazer reestruturações, empresas que estejam em grande crescimento. Quer dizer, pessoas que tenham tido esta experiência são um ativo fortíssimo para ter dentro de uma organização, porque claramente conseguem antecipar crises e mitigar riscos. As coisas estão a acontecer e nós já vimos, já passámos por aquilo. Já percebemos o que é que está ali a acontecer. E o vosso grande erro, qual é que foi? Foi a expansão rápida demais? Eu acho que houve aqui várias questões. Eu acho que o facto de termos feito a internacionalização, ao mesmo tempo estávamos a fazer a maior expansão em Portugal, criou aqui um grande desenfoque. Okay? Nem fizemos bem uma coisa, nem fizemos bem a outra. Portanto, acho que não foi bom também termos ido para a Espanha sem termos um plano de saída, claro. Okay? Porque eu hoje olho para isto e isto abre experiência. Se for entrar numa empresa que for fazer uma internacionalização, a primeira coisa que eu digo é: meus amigos, vamos ter aqui um bolso com dinheiro que, se aquilo correr mal até este momento, está aqui este dinheiro para pagar a saída. Isso, ok. Para fechar aquela má decisão. Para fechar aquela má decisão. Era uma coisa que nós devíamos ter tido. Okay? Hoje em dia eu tinha isso claro. Não podemos ir para um sítio sem ter aqui este ponto, esta porta de saída. Portanto, e quanto à expansão,
nós podíamos, eu hoje teria travado a expansão. Preferia pagar tudo o que eram os incumprimentos contratuais de centros comerciais já assinados para abrir, por ter-me sido muito mais barato do que ter que abrir as lojas. Incumprimentos contratuais. Em Espanha, já tinhas contratos para abrir? Em Espanha e em Portugal, de centros comerciais. Eu estou em 2014 ou 15, tenho contratos para abrir lojas. Se eu vejo que as coisas já não estão a ir bem, imagina que eu estou ali a chegar a 2016 e estou a abrir lojas, ou abrir lojas pouco tempo antes. Era mais barato eu ter pago para não abrir do que ter aberto. E nós estamos sempre a tempo de mudar. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma das decisões também que eu provavelmente teria alterado. Sim. Estou aqui a pensar em algumas coisas no passado que eu senti esse feeling de mudei de ideias. O meu contabilista de vez em quando passa-se comigo. E eu há dias mandei-lhe um e-mail a dizer: José, peço desculpa por ser tão bipolar, mas mudei de ideia, já não quero fazer isto, peço desculpa pelas horas de trabalho que te levei a montar este processo. E ele disse: não tens que me pedir desculpa, se não estás confortável com a decisão que ias tomar, não avances. E isto acontece muitas vezes, e eu dou muitas vezes este exemplo. Todos nós temos um plano. Todos temos um plano. Quando as coisas correm bem, todos temos um plano. Há uma passagem, numa apresentação, eu acho que foi quando o Mike Tyson e o Holyfield, no preâmbulo do combate, o Holyfield dizia que já tinha um plano para dar cabo do Tyson e tudo mais, e que já sabia, estava ali naquele blá blá blá, inicial antes do combate do boxe, e o Tyson só disse uma coisa que foi: todos temos um plano até levar o primeiro soco na boca. Essa ficou famosa. Tentas-te levantar do chão como for, não sabes se vai pôr um joelho, se pões as duas mãos, como é que é, tu vais ter que querer levantar. Sim. Portanto, esta questão de teres, só tens um plano até levar o primeiro soco. Foi como aconteceu, eu também tinha um plano, as coisas corriam todas bem. A partir do momento em que levei o primeiro soco, aquilo, olha, é levantar-nos e tentar da melhor forma possível. Agora tens um plano, mas já fazes melhor a análise de risco financeiro? Ou é que depois podemos entrar naquela cena medonha de estamos a tentar antecipar tanta coisa que depois não fazemos nada? Eu vivo em crise permanente. Eu vivo em crise permanente. Ou seja, eu incorporei que estou a viver em crise permanente. Porque eu tenho na minha história, já depois disto que aconteceu, estou sempre a correr bem, depois cai, depois corre bem, depois cai, depois corre bem, depois cai. Quando corre bem já nunca mais voltas a sofrer do síndrome de Deus que tu falaste no outro episódio? Não, porque quando isto corre bem, tipo, eu sei... amanhã vais levar o soco na cara. Eu vou, é isso mesmo. Eu sei que vou levar o soco. Portanto, eu estou à espera, eu quero perceber como é que eu me vou levantar no momento em que levar o soco. Não há campeões, quer dizer, nesta guerra não há heróis. Portanto, há um momento em que claramente tu vais levar um soco, as coisas podem correr muito bem, como já correram várias vezes, e eu tenho é que estar preparado e viver nesta questão, nesta situação de crise permanente e estar preparado para esta situação. Ok? Portanto, Mas isso não te bloqueia, ou seja, não ficas... Não bloqueia, não ficas do género, não vou criar mais empresa nenhuma. Faz parte do jogo. Ok. Faz parte do jogo. Faz parte das regras do teu novo jogo. Faz parte das regras do jogo, sim. Faz parte das regras do jogo. E eu tenho que saber viver com isso. Acho que isso é a grande diferença. Eu sei que vai haver momentos em que vai correr mal mesmo. E pronto. E a tua esposa está ligada aos teus negócios também? Não, nada, zero. Completamente avesso ao risco, não gosta de empreendedorismo, não gosta nada disso, portanto está completamente avessa. E os miúdos já cresceram? Miúdos ou miúdas? Sim, miúdos. São 3. Estão a crescer. São 3. Já são pequenos. Mas algum deles já se apercebeu do que se passou ou só mais tarde é que vão perceber isso? Não, eu vou contando aos poucos ao mais velho. Ao mais velho tem 12 anos, portanto, mas há muito pouco tempo. Eu lembro-me de uma história muito gira, ainda no outro dia partilhava isto com um amigo meu, que ele estava-me a falar, a dizer que gostava muito quando eu ia buscar à escola, que andávamos imenso pelo meio de uma floresta ao pé da nossa casa, que era um jardim aqui em Monsanto, a escola que estava longe, e eu dizia-lhe sempre: não, nós a partir de agora vamos fazer sempre o caminho dos exploradores. Eu ia buscá-los à escola e vinhamos a pé, e eu no outro dia expliquei-lhe: eu não tinha carro, fiquei sem carro, não tinha dinheiro para comprar carro. Explicaste-lhe porquê o caminho dos exploradores. Sim, que ele sabe, mas era por isso, mas eu achava que era para irmos ver cogumelos, para vermos os esquilos, porque isto era ao pé de Monsanto,
Então nós fazíamos o caminho, era o corta-mato que eu fazia. E eu preferia vir a pé com eles, como não tinha carro, ou quando só tinha carro, quando a minha mãe às vezes me emprestava o carro. E eu resolvi, como eu estava a dizer, nós gerámos, e eu, normal, Desenhaste a tua vida numa claro, fantasia que para eles fosse com eles, linda. com eles fazia sentido. Com eles, Exato. e pronto, e que passava-se bem. E digo uma coisa, não me custou Isso é nada, foi muito magnífico. giro, foi uma história gira também, em que nós vínhamos, eu com os dois mais velhos, e passeávamos por aquele caminho, e era giro, víamos os animais, os cães, as pessoas a passear, porque aquilo era um parque giro, e nós íamos fazermos o caminho dos exploradores, todos os dias tínhamos uma história diferente ali. Pá, eram 20 minutos a pé, num percurso de carro que demoraria 3 minutos ou 4. Uhum. Mas pá, inventava-se aquela história e foi uma forma também gira. Portanto, Tens passado por lá, a pé. agora, às vezes passo, porque onde eu vivo agora é perto desse sítio, entretanto mudámos também. Sentes assim alguma coisa, alguma nostalgia desse tempo? Lembro-me desses momentos. Eu não, há coisas que eu guardo para me lembrar. Não me quero esquecer. Há coisas que eu não me quero esquecer, mesmo. E isso aí acho que é importante. Um dia, quando ele tiver 18 anos, se calhar fazes o caminho dos exploradores com ele. Certo? Vai ser giro. Giro. Vai ser Ou giro. seja, no outro quando passámos por lá e ainda falámos disso, eu lembrava-me disso. Ele depois riu-se para mim porque já tínhamos falado sobre o tema. Espetáculo. E Isso é pronto, grande história, pá. Tu foi tens que lançar engraçado. isso em livro. Não, tenho uma data de histórias destas, tenho umas histórias assim engraçadas destas. E são giras agora que me estou aqui a lembrar, mas umas giras, outras nem por isso. Mas, Estás-te a lembrar de alguma que nem por isso? pá, sei lá, há assim umas às vezes que nem vale a pena contar, pode ser que eu escreva. Pode ser que eu escreva. Exato. Olha, então, se tivéssemos que gravar aqui, se tu tivesses que gravar aqui uma mensagem para o Carlos, para voltarmos a ver este vídeo daqui a 10 anos, que mensagem é que lhe queres deixar? Ou onde é que te vês daqui a 10 anos? Se é que isso é possível. Nesta fase de definir onde é que estarás daqui a 10 anos. Eu não sei, eu gostava de me manter fiel aos meus princípios. Eu acho que eu tive muita sorte das coisas me terem corrido bem durante todas as coisas, o que me permite ter uma grande independência. Eu só faço o que gosto. E isso é uma vantagem brutal. Tenho este privilégio. Até agora consegui fazer sempre aquilo que gostava. E aquilo que não gosto, tenho conseguido não estar a papar fretes. E mesmo tendo esta obrigação pesadíssima em cima de ti. há várias formas de não papar fretes. Eu podia arranjar um carro emprestado de alguém. Não quero pedir. Estás a ver? Não, porque não quero. Vou a pé. Estás a ver? E assim, olha, estás aí. Exatamente, estou aqui. Na linha. Olha, correu-te mal. Então, olha, como dizia um amigo meu no outro dia, chora, cabrão. Agora chora. Quero saber, chora. Agora chora. E agora chora. Não quero saber. Pronto, há de passar. Faz parte do crescimento. Chegaste a chorar. Eu lembro-me, se calhar, eu lembro-me de um dia isso ter acontecido, antes da insolvência. Lembro-me um dia em casa, à noite, estar à mesa, já tinha os meus filhos a dormir, a minha mulher grávida, a perguntar-me o que é que nos vai acontecer. E lembro-me desse momento de eu ter desaparecido. Foi duro. Aí lembro. Pois, porque eu lembro-me também de um episódio, nunca mais me esqueci, expliquei lá no livro A Ferrara 2, num domingo em que, ao domingo estávamos fechados e eu não tinha dinheiro e eu pensava, estamos fechados um domingo, meu, quando precisávamos estas pessoas aqui a passar todas à porta para irem para o shopping, alguns deles entrariam se estivéssemos com o centro de estética aberto e estamos aqui à espera que seja segunda-feira e eu bem sentado no chão, agarrado aos joelhos, a chorar, tipo, pá... Estás a ver? Não me fazia sentido aquela imagem. Porque que nós, com não sei quantos funcionários, não podemos ter isto aberto a faturar ao domingo? Não, ao domingo está fechado. Domingos e feriados para mim eram os piores dias, que eu dizia. Menos um dia em que pode entrar dinheiro para... Certo, é verdade. Para ajudar a pagar as contas. E nunca mais me esqueci desse momento em que... É verdade, mas tens aqui... Mas
há momentos assim que nos marcam. Lembro-me nessa altura que não tinha carro, do meu filho ir para a escola. Eles faziam um desporto num clube aqui perto da escola, levava de carrinha, depois os pais tinham que os ir buscar. Eu fazia o caminho a pé, também para lá, estava sem emprego também, estava assim um bocado. Eu fazia o caminho a pé, para lá e para cá, pedia sempre um pai diferente. É para dar-nos boleia, é só até ali acima. Pronto, ele dava-nos boleia. Bem, conseguia-se, se fosse sempre tudo. Portanto, tudo se resolve. E pronto, é engraçado como é que nós valorizamos algumas coisas em determinado momento da nossa vida e depois estamos aqui noutros momentos em que pensamos, mas aquilo era zero relevante, zero. É muito mais relevante outro tipo de situações e de coisas hoje em dia, quer dizer, não valorizo muito mais outras coisas hoje do que aquilo que valorizava. Mas olha lá, daqui a 10 anos já te terás livrado da tua obrigação há 4 anos. Portanto, deixa lá a mensagem em vídeo para daqui a 10 anos virmos ver. Eu gostava claramente de manter fiel aos meus princípios e continuar a ser eu gostava de ser uma boa pessoa, ou seja, de continuar. Eu acho que eu tenho cuidado de tentar tratar bem os outros e gostava de me manter sempre a tratar bem os outros. Acho que é um princípio ao qual eu me gostaria de manter bastante fiel. Portanto, e ajudar. Estarás orgulhoso daqui a 10 anos se tiveres cumprido isso. Sim, e são pequenas coisas que nós fazemos, às vezes não tem significado. Que são eu no outro dia, só o facto de ter filmado um miúdo a tocar piano, mudei a vida do miúdo. Eu vi esse vídeo, é verdade. Ainda bem que falas nisso. Eu vi esse vídeo, conta-me isso. Cheguei à faculdade, vi o miúdo ali a tocar, eu podia ter ficado completamente indiferente. E partilhaste no LinkedIn, acho que foi no LinkedIn que eu vi. Vou viral. Eu não conheço nenhuma publicação no LinkedIn que tenha mais de 700 mil visualizações. Da portuguesa. 700 mil visualizações. A ver se encontro essa tua publicação aqui. É uma coisa assim completamente... Apareceu no Jornal da Noite da TVI agora, este domingo, entrevistas à Antena 1, ou seja, o miúdo mudou a vida. Eu depois vou pôr desculpa interromper-te, vou pôr nas notas do episódio este vídeo. Esse vídeo, com uma música brutal do miúdo, quer dizer, tem uma aura espetacular o miúdo, e eu fui ali ter com ele porque gosto de falar com pessoas, eu falo com desconhecidos, vou ter com eles, falo com eles, gosto... Também gosto, é uma coisa que eu gosto. Desde há muito tempo, eu achei que isso era um aluno ali da escola, e de repente percebo que é um miúdo que nem sequer tem o 9º ano, tem 21 anos, que toca de ouvido, neste momento já tem conservatório em setembro, já tem emprego, um dos maiores escritórios de advogados de Lisboa ofereceu-lhe emprego, e vai estudar na 42, na Escola de Programação de Pedro Santa Clara. Estás a ver, eu não sei se vê, até estou arrepiado. São pequenas coisas que às vezes nós conseguimos mudar, e vamos mudar a vida de pessoas só com pequenas atitudes, com pequenos gestos, quer dizer, isto é fenomenal. Portanto, acho que é muito simples. E olha, gostava de marcar e fazer a diferença na vida de pessoas, basicamente, de alguma forma. E pronto, basicamente isto ter este impacto. E este impacto, olha, a partir de uma coisa tão simples como gravares isto. Vídeo, certo? Sim. Só isso. Espetacular. Portanto... Olha, Carlos, não sei se queres deixar... também não te quero roubar muito mais tempo, quero agradecer-te por teres reservado um bocadinho a tua agenda para falarmos, fazermos aqui uma atualização 3 anos depois da primeira conversa. Muito bem. Fico feliz por te ver a sorrir ainda, mesmo depois de levares tanto soco nos dentes. Faz parte. Sim. E queres deixar alguma mensagem final? Não, queria-te agradecer também o facto de poder partilhar. Acho que podemos partilhar isto. Eu tenho a certeza que vou ajudar muita gente que nos vai estar aqui a ouvir, como eu gostaria de ter ouvido, se calhar mais pessoas tivessem passado pelo mesmo processo. E as pessoas que acreditam, se virem passar por um mau processo, o tempo cura tudo. O tempo cura tudo. Podem estar muito mal hoje, daqui a 6 meses, se calhar vão estar pior ou melhor. Mas no início parece que fica tudo pior, não é? Ali a curto prazo. Fica tudo pior, mas depois resolve-se. Depois resolve-se tudo. Resolve-se tudo. Ok? Portanto, o tempo é a melhor cura. E aquilo que nós pensávamos há uns tempos que ia ser uma desgraça pode-se já numa grande, grande oportunidade. E é isso que eu depois também falo muito nas minhas palestras, é esta questão da oportunidade e como é que nós
agarrando numa coisa má, como é que nós a transformamos? Quase gozamos com ela para fazermos as pazes connosco próprios. Certo, e depois como é que nós aproveitamos isso de forma muito oportunista. Atenção. Sim, exato. Vamos dizer aqui. Como é que nós aproveitamos isto de uma forma muito oportunista para depois dar a volta e ganhar e melhorar a nossa Mas é um oportunismo positivo que gera valor para os outros. É para eu também me sentir melhor. Porque a palavra oportunismo tem sempre a conotação negativa, não é? Pode ter essa conotação, mas não é o significado que eu lhe estou a dar. O que eu estou a dizer é que é oportunista no sentido que é ganhar oportunidade. Okay? É de nós conseguirmos ter esta oportunidade de melhorar de alguma forma. Portanto, entregando valor aos outros. Claro, exatamente. Quando eu estou a ter estas conversas contigo, eu também estou a exorcizar aqui um bocadinho destes espíritos, não é? Pois é. Então, de uma forma que eu também tenho de... Por isso é que se calhar, por isso é que eu te perguntei tantas vezes pelo livro, porque para mim foi ótimo exorcizar isso tudo escrevendo os livros da Ave Rara. Certo. Para mim foi pode ser tirar daqui. Pode ser que para breve haja novidades. Isso é que é falar. Vamos ver. Está bem. Olha, Carlos, tudo de bom. Vamos mantendo contacto. Eu depois deixo o teu LinkedIn nas notas do episódio, para se as pessoas te quiserem contactar, está bem? Ótimo, está bem. E vamos falando. Depois diz-me quando é que sai também isto, que é para também seguir. Este aqui ainda vai sair daqui a uns tempos largos, deixa só ver. 28 de agosto, só. Okay, sabes que eu faço uma coisa que é, eu trabalho muito, há uns anos para cá, por antecipação. Eu deixo muita coisa feita para não sei quanto tempo e depois, durante esse período, já tenho aquilo feito, dedico-me a outros projetos. Gosto muito de me dedicar 150% a um projeto. E depois, e para isso eu tenho que fazer trabalhos em adiantamento, em avanço. Certo. E no caso do podcast é isso. Okay. Mas eu depois digo-te. Mas já ficas com a data, 28, agora em relação ao dia em que estamos a gravar ainda é daqui a 2 meses e qualquer coisa. Certo, então pronto, vá. Um abraço, obrigado Pedro. Um abraço, fica bem.